Boa noite. Boa noite. Estão me escutando bem? Boa noite. Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Com uma nova palestra. Antes disso, vamos fazer nossa prece de abertura. Vamos elevar nossos corações a Jesus, acalmar nossa alma, pedir a Deus por vibrações positivas a todos que estão aqui nos assistindo, as nossas famílias, amigos, vizinhos, encarnados, desencarnados, ao nosso país, aos nossos governantes, e que seja uma época de boas vibrações. Estamos chegando no Natal, que possamos ficar tranquilos, mesmo não estando perto daqueles com quem gostaríamos, mas que a gente sabe que é por alguma razão, que de alguma forma estaremos presentes em pensamentos, orações e vibrações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, aqueles que entraram agora. Hoje eu vou dar seguimento na palestra sobre as cartas consoladoras de Chico Xavier. E hoje a gente trouxe um tema um pouquinho mais polêmico, mas que trouxe repercussão em algumas famílias, algumas vidas, e que pode servir muito, se for bem utilizado, em salvar algumas vidas terrenas, né, que a gente diz. Nós vamos falar um pouco da psicografia como prova penal, como prova em alguns processos judiciários que conseguiu absolver algumas pessoas com as mensagens trazidas dos desencarnados que foram vítimas dessas ações. E muitas vezes são mensagens normalmente de homicídios, né, de acidentes
que acontecem e que às vezes as pessoas não desejam, mas que acaba com o desencarne de alguma das partes, né? Antes de entrar propriamente nas histórias, eu vou explicar um pouquinho, né, de como isso é tratado no meio jurídico, até para a gente entender se é possível mesmo utilizar e não, né, ou não. Então, é muito falado da psicografia como uma prova penal. Em alguns dos casos se pode utilizar. Não existe nenhum regulamento de provas que possa excluir uma psicografia. E mesmo assim é um tema polêmico e ainda gera algumas controvérsias sobre a validade dessa prova, né? Mas mesmo por inexistir essa proibição na justiça brasileira quanto a essa utilização, é pertinente dizer que a psicografia ela é uma prova penal, ela se torna algo possível, pois as partes, né, elas têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade desses fatos, né? E então a gente pode usar a psicografia como algo pertinente e o juiz, no momento da sentença, ele poderá valorar essa prova ou não de acordo com o convencimento, né? Uma prova psicografada, ela não fere nenhuma norma constitucional, ela não fere lei, ela não fere a ética, a moral e os bons costumes. Então, ela pode ser considerada, sim, uma prova lícita e legítima. E vale lembrar também que a prova psicografada que a gente fala aqui, ela não tem a ver com a religião em si, uma vez que as normas, as provas, né, psicografadas, elas estão presentes na parapsicologia e ela é uma ciência reconhecida mundialmente, até muitas vezes já tratada em diversas épocas da vida, em séculos passados, em comunidades que nem mesmo tinham o conhecimento do espiritismo. Só que na realidade a religião que colocou à prova a psicografia foi o espiritismo através da codificação, né? A psicografia, ela entra dentro de uma prova documental, porque quando você tem uma ação, né, algo jurídico, você tem as provas testemunhais, as provas materiais e a prova documental. Portanto, a psicografia, sendo um documento escrito e assinado normalmente, ela entra como uma prova documental no processo, né? Porque nela é descrito um fato, uma vontade, e isso segue o Código de Processo Civil. Então, as declarações constantes no documento escrito, particular e assinado é verdadeira em relação a quem está escrevendo, né? Mas como provar a veracidade dessas cartas, né, e as suas assinaturas? De acordo com o Código Penal, ele determina que se a letra e a assinatura for contestada por algumas das partes, o documento ele é submetido a um exame pericial. Então, a carta psicografada, ela vai passar por esse exame pericial, grafológico, para ver a letra, para ver a assinatura, comparando com documentos da pessoa que desencarnou, a assinatura da pessoa que desencarnou, e mediante isso é constatada a autenticidade ou não do documento, né? Isso se for necessário, né? Se não houver elementos, né, suficientes
para concluir que o documento é verdadeiro, a prova ela é tirada do processo como um outro documento qualquer. E isso acontece muito com outras provas documentais, não só a psicografada. A psicografada ela tem um quê a mais por vir de algo que não é material, né? Não é da pessoa física, é de alguém que já desencarnou, né? A carta não pode ser utilizada como única prova do processo. Por quê? Porque o Estado, eles têm a denominação que o Estado, ele é laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial. Então, não é aceito uma religião para você defender algo, mas ela pode fazer parte, né, do processo com as demais provas testemunhais e materiais. Ele pode desencadear algum outro elemento se juntando com as demais provas. Então, a gente não pode ainda utilizar uma única prova, a carta psicografada, porque aí vai depender exclusivamente da fé, né? E aí a gente não tem argumentos, uma vez que, estando a gente num processo judicial, nós temos várias pessoas envolvidas. E aí não conseguimos, às vezes, convencer, uma vez que existem, por exemplo, dentro de um júri, diversas religiões. Umas acreditam, outras não, né? Então, aí a gente precisa ter esse conjunto de provas para colocar a autenticidade dessa psicografia, né? A explicação que eles falam, né, dos especialistas, existe muitas crenças, né? Uns podem acreditar na mediunidade, outros não. Por isso que ainda a carta psicografada, ela é uma faca de dois gumes, né? Num processo. Um católico, ele pode achar uma bobagem e condenar o réu, como pode ter alguém, mesmo sem ser da religião espírita, se convencer e absolver o réu, né? Tudo vai depender da experiência pessoal de cada um que está ali, né? Um outro ponto interessante é que também a veracidade da carta depende muito da credibilidade do médium, né? E credibilidade essa que Chico Xavier desfrutava mesmo entre aqueles que não acreditavam, né, no espiritismo. Então, quando o médium ele tem essa credibilidade, passa fácil isso como uma prova, né? Tanto que as cartas de Chico que ajudaram nos processos judiciais não precisaram de exames, não precisaram de ser checadas muitas vezes, em função da credibilidade dele. Agora, caso contrário, se o médium não tem o conhecimento, não é conhecido por todos, né? Não tem todo o histórico como um Chico Xavier tinha, aí sim eles passam pelo exame, que são as ferramentas que os próprios espíritas mesmo buscam para você ter a veracidade e poder apresentar essa prova, né? Muitos falam ainda que vai chegar um dia que, além de a gente poder apresentar as cartas, de a gente ainda poder ver em algum momento, dependendo da evolução que a gente vai ter com o espiritismo, de ter um depoimento de um morto através de um médium. Mas isso ainda a justiça, ela não aceita, a justiça não reconhece um morto como uma testemunha. Por isso que a gente só entra com a prova documental, né? E pelo menos por enquanto a justiça não aceita, porque dependendo de toda a evolução que a gente vai ter,
pode ser que isso venha a acontecer algum dia, né? Mesmo assim, a gente ainda tem aspectos positivos e aspectos negativos, porque não são todos os juristas que acreditam na psicografia como prova, né? Muitos ainda acham que é um documento inadmissível pela possibilidade de fraude, de questionamento da autenticidade. Alguns juristas ainda acham que é uma prova ilícita, pois dizem que eles não podem levar em consideração uma pessoa que não faz mais parte do mundo físico, e outros ainda alegam ofensa ao Estado laico, né? Porque pela Constituição o Estado não pode ter religião. Mas o lado positivo é que tem os estudos científicos e ele pode sim ser uma prova documental, como eu já disse, ser legítimo e ser fundamentado pelo exame pericial, pelo exame gráfico da letra e pela física quântica, porque isso é muito estudado na ciência e na filosofia, né? Como eu disse no início, né? Então a gente não pode ter a psicografia como um fenômeno religioso, principalmente se a gente for usar como uma prova penal, mas como um fenômeno natural do ser humano, porque ele ocorre ao longo dos séculos, em vários povos, culturas diferentes, independente da crença religiosa que aquele povo tem. E como eu disse, hoje a gente tem a psicografia no Espiritismo, porque foi o Espiritismo que disseminou esse estudo a partir da decodificação, onde foi feito um estudo mais científico, né? Falando já um pouquinho e entrando um pouquinho no que a psicografia de Chico fez para auxiliar alguns casos, algumas cartas foram muito importantes, né? E são alguns casos, não temos muitos casos, eu busquei e são ainda limitados, mas um dos primeiros casos que foi foi utilizado como prova foi em 1976. Na realidade, houveram 2 casos em Goiânia, 2 crimes de homicídio, um em fevereiro e o outro em maio, no mesmo ano, e foram casos de amigos que estavam brincando com a arma e o tiro saiu acidentalmente. Na ocasião, o juiz que estava à frente desse processo eu vou pegar o nome dele aqui que eu não lembro, Orimar de Bastos, e ele, com toda a experiência que ele tinha de processos jurídicos e com toda a certeza que Chico Xavier tinha credibilidade, ele absolveu os réus, né? Ele absolveu as pessoas que estavam sendo lá acusadas de um homicídio, porém, com a carta psicografada de Chico, foi possível saber da real situação, né? Eu vou contar a história de um deles, que dentre os casos, né, mais famosos que ocorreu foi na cidade de Goiânia. O José Divino foi acusado de ter praticado um crime de homicídio, no qual a vítima era o seu melhor amigo, eles eram inseparáveis, que era Maurício Garcês. Então os jovens se encontravam na casa de Maurício para estudar, e aí um dia eles encontraram a arma do pai de Maurício e começaram a brincar. Maurício, ele deixou a arma e ele foi beber água quando o amigo dele pegou a arma para ver como que era e tal, só que no momento que ele foi virar a arma, o amigo entrou no quarto e o tiro atingiu o Maurício, que faleceu na hora. Foi aberto inquérito para apurar os fatos, e desde a primeira
declaração, José Divino, ele afirmou que nunca pensou em matar Maurício. Imagina, era o melhor amigo dele, eles eram inseparáveis. E que tudo foi uma terrível fatalidade, né? Toda a versão que José Divino narrou, de acordo com os dados da perícia e da reconstituição realizada, a versão coincidia muito com os fatos apresentados, né? Na ocasião, os pais de Maurício, que foi a vítima, mesmo não acreditando na religião espírita, eles buscaram o médium Chico Xavier para tentar buscar algum consolo, alguma explicação. E foi aí que eles conseguiram uma mensagem do filho, onde eu vou ler aqui um trechinho, onde ele fala para inocentar o amigo, né? Ele fala assim: peço-lhes não recordar a minha vinda para cá, criando pensamentos tristes. José Divino nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem do espelho, e quando eu passava em frente da minha própria figura refletida no espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesma. Se alguém deve pedir perdão, sou eu mesmo, porque não devia ter admitido brincar ao invés de estudar. Na época, a mensagem chamou a atenção porque recriava um momento do crime, confirmando as informações da perícia. Então, o que Maurício disse na carta comprovava toda a reconstituição feita pela perícia, incluindo referências, né, que até a família desconhecia. Além disso, a carta tinha a assinatura do garoto, que condizia com a assinatura que ele fez no registro de identidade. Esse caso, outras cartas foram psicografadas relatando o caso. Os pais da vítima encontraram alguns documentos do filho quando vivo e reconheceram a assinatura em vários documentos. A polícia continuou investigando o caso e os peritos concluíram que a versão de disparo acidental dado pelo acusado poderia ser aceita sim. Então foi aí que o juiz, né, Orimar de Bastos, em 79, 3 anos após o homicídio, inocentou José Divino, que na ocasião tinha 18 anos. E ele diz na sua sentença que nós temos que dar credibilidade à mensagem de Chico Xavier, apesar de a justiça ainda não ter merecido nada igual, em que a própria vítima, após a sua morte, vem revelar e fornecer dados ao julgador para sentenciá-lo. Então, esse primeiro caso, ele teve uma repercussão enorme, fazendo com que outros casos na ocasião, inclusive um muito parecido, fosse autenticado, né, através de outra carta, de outro caso, inocentando também. Aconteceram algumas situações, por exemplo, de um outro homicídio com acidente de arma também, aonde o réu ele foi inocentado sem ter uma carta psicografada, porém a família logo depois da vítima está inconformada com a situação, recebeu um chamado de Chico Xavier porque ele tinha recebido uma carta. E a carta mostrou que tinha sido um acidente. Então, assim, a justiça, ela foi feita mesmo ainda sem a carta ter chegado. Então, assim, são casos que funcionaram, como também a gente tem um caso onde mesmo com a carta psicografada, o júri, devido à crença, a acreditar ou não, a convencer ou não, não absolveu o réu. Porém, ele pegou uma pena menor devido às circunstâncias e alguns jurados terem alegado a prova psicografada como algo legítimo.
né? E aí, diante de tudo isso, né, a gente vê como o homem evolui, né? Como um juiz de direito que tem que acreditar em provas concretas pode aceitar algo que vem, como eles dizem, que vem do além, né? Então a gente está aí indo ainda a passinhos pequenos, mas que com comprovação, com estudos científicos, a gente pode chegar num nível de absolver muitas pessoas por casos que às vezes estão presos injustamente, por algo que não fez, mas tudo vai ter credibilidade do médio, da autenticidade da carta, tem que ser visto tudo, né? O direito, ele também tem que evoluir, né? Ele não pode ficar restrito a provas tradicionais, porque a gente está diante de um julgamento de uma vida. Então, às vezes, civis, familiares, criminais, mas a gente está diante de uma vida. A gente sabe que, às vezes, olhando o outro lado do espiritismo, a gente pode ter algumas injustiças, né, terrenas, mas a gente sabe que aquilo aconteceu por alguma pendência do plano espiritual, né? Mas o que a gente conseguir, através de uma prova psicografada, conseguir fazer ainda aqui uma absolvição, eu acho que isso é maravilhoso, né? A gente ainda se pergunta muito, tem muitos estudos, muitos documentos falando sobre isso, e ainda existem alguns questionamentos, né? Por que não pode ser aceita a palavra de quem já partiu? Ou quem parte não mais detém um direito no mundo material, não pode interferir aqui para conseguir fazer algo legal, algo bom? O direito não é dinâmico, ele tem que ficar restrito àquilo que é tradicional e àquilo que está escrito e concreto, né? A partir desse ponto, então quer dizer que a morte seria então o término da existência da vida natural e de direitos previstos no Código Civil, né? Então quer dizer que a gente não pode ouvir o que está sendo falado na outra vida, e aí são questionamentos que as pessoas vão adquirindo conforme vão estudando e vão isso dentro dela, né? Porque na realidade não basta só acreditar, você tem que sentir, você tem que vivenciar para colocar em prática e aí sim ser algo automático, né? Que a gente fala. Então aí fica a pergunta, né? Quando que nós vamos ter mais casos para se usar uma carta psicografada, autêntica, legítima e que possa absolver uma pessoa inocente, né? Eu acho que é isso. É um tema bem complexo. Não encontrei muitas mensagens, mas o que eu encontrei eu trouxe aqui para vocês. Mas existem estudos assim científicos, existem estudos de doutorado que colocam o científico versus o espiritismo, né? Então é muito interessante, né? E aí eu vou acabar hoje a palestra com uma mensagem de Natal. Nós estamos aí, próxima semana, mensagem de Natal, semana de Natal, para a gente refletir. Vai ser um Natal diferente para todos nós, um Natal atípico, onde a gente não vai poder fazer grandes festas, reunir 20, 30, 40 pessoas como a gente gostaria de fazer e fazia no passado, mas logo logo eu acredito que a gente volte a fazer, mas que fique aí uma mensagem de esperança, de fé e de que tudo vai dar certo, porque se a gente está aqui é porque somos fortes e que podemos aí passar essa mensagem de amor e esperança para todos que estão ao nosso redor. Eu vou ler uma mensagem que foi recebida em Salvador, 2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção, e o espírito que mandou essa mensagem foi Joana de Ângeles, falando sobre o Natal. Então vamos lá. Natal.
Quando da sua chegada à Terra, não houve mobilização humana nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para informar à humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Anunciado secularmente como Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu se fizesse o ministério da ternura, da compaixão e do amor. O silêncio de uma noite fria, ele chegou acolitado por seres angélicos, invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros, em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, que ele renovaria moralmente quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A partir da Sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a si mesmos. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam os demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos bem-aventurados. Nunca mais ninguém falaria como ele se expressou ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável. E o seu Natal é a epopeia da luz que se encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles que ele viveu. A predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros atentos para que se cumpram as suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo-o em pós e felicitando-se plenamente. Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenha estado com ele. Busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente o amas. Utiliza-se então do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que, longe de ti, aguardam por uma migalha de bondade que lhes pode e deves ofertar. O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrar homenageando o Rei Solar, que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Por fim, no desiderato de estar com ele, e não desistas nunca, mesmo que descubras conspirações contra os teus ideais e esforços, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos que te dedicas. Quem o ama nunca teme, jamais se detém. É Natal. Ame, ajuda, perdoe e ser feliz com Jesus. E aqui eu encerro essa palestra de hoje com muito amor no coração, que vocês fiquem na paz de Jesus e que possam aí estar com todos que conseguirem nesse Natal e que repensem e que criem forças, porque o novo ano está chegando e a gente vai estar aí firme e forte para estar aqui com todos nós, trocando experiências, ideias e mensagens de Jesus que faz parte da nossa vida.
Um grande abraço, um beijo a todos e um bom final de domingo para vocês. Beijo no coração.